principados e potestades. Vamos agora ler a santa palavra do Senhor em Colossenses. Colossenses capítulo 2, diz assim a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, verso 13 e verso 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos ler ainda em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Glória a Deus. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Glórias a Deus. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar. Glórias a Jesus. Meus amados, a palavra de Deus nos apresenta alguns pontos, e o primeiro ponto que eu gostaria de salientar é que a Bíblia fala a respeito de principados e potestades. Nestas passagens bíblicas, a palavra nos relata, nos fala, tanto a respeito de principados que estão com Deus, quanto de principados, ou seja, de anjos poderosos que estão ao lado de Satanás. E a palavra de Deus menciona um dos príncipes do Senhor, que é o arcanjo Miguel. E a palavra de Deus fala então da guerra, de uma luta, e aqui especificamente de uma luta futura, que ainda está por acontecer, entre Miguel e os seus anjos, pelejando contra o dragão e os seus anjos. A palavra de Deus diz-nos que esta guerra terrível, titânica, ela vai se travar, ela vem se travando e vai continuar se travando até depois da vinda do Senhor Jesus Cristo. E esta batalha, esta guerra entre Miguel, entre o arcanjo Miguel, o principado Miguel, e os seus anjos, e
contra Satanás, contra os principados do diabo e os seus anjos, elas se dão, essas batalhas, essas grandes guerras, elas se dão, tendo como objetivo nós, a igreja. A igreja do Senhor Jesus é o centro de toda a atenção desta criação. Esta criação que nós conhecemos, este universo, o planeta Terra, o sistema solar, a Via Láctea, este universo físico que nós conhecemos, a Bíblia Sagrada explica que tudo isso foi criado em função de Deus querer tirar deste universo um povo a quem ele chama de igreja. Então, tudo o que acontece no mundo espiritual acontece e se dá em função da igreja. E a palavra de Deus, então, nos diz que esta humanidade que Deus criou para que do meio desta humanidade tirasse essa igreja, vai sofrer, está sofrendo e sempre sofreu o influxo destas duas forças, das forças malignas, das forças angelicais do dragão, de Satanás, e das forças angelicais de Deus. Então, a humanidade está debaixo deste choque tremendo. E esse choque se dá em função da humanidade para que Deus tire de dentro da humanidade a igreja e o diabo procurando destruir a humanidade para que da humanidade não possa sair a igreja. O diabo sabe que ele não pode tocar na igreja, ele sabe que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então o que o diabo faz? Ele procura destruir a humanidade, porque se ele destruir a humanidade, não há como sair a igreja do meio da humanidade. Ele procura desfazer qualquer possibilidade de alguém fazer parte da igreja. Nós temos aqui agora, neste momento, nós temos aqui, por exemplo, o irmão Alexandre, que trabalha com pessoas drogadas. E o irmão Alexandre, esses tempos, ele estava me falando, e ele pode confirmar hoje aqui, ele estava me falando que está cada vez mais difícil trabalhar com pessoas drogadas, porque antes a pessoa, alguns anos atrás, a pessoa era viciada em maconha, depois veio a cocaína, mas hoje existem drogas que mesmo que a pessoa se converta, ele vem com o cérebro já destruído. É isso, irmão Alexandre? O senhor concorda, confirma o que o senhor falou? Então a pessoa vem com o cérebro já destruído, e mesmo que ele queira aceitar Jesus, ele tem dificuldades de entender a Bíblia, de entender a palavra de Deus. Ele vem sequelado já. Então Satanás procura destruir a humanidade, destruir totalmente os valores de uma pessoa. Ele quer destruir, muitas vezes um jovem diz assim, eu vou sair da igreja, vou dar uma volta lá no mundo, para depois eu vir com uma certa bagagem, uma certa experiência. Isto é o cúmulo da burrice. É a burrice na potência 10, por quê? Porque nesta volta que ele dá no mundo, ele pode vir todo arrebentado. Ele pode cair na droga, ele pode cair no crack, ele pode vir, mas aí quando vem tem 4, 5, 6 filhos, e aí vai ter que pagar pensão para todo mundo. Ele vem todo detonado, vem todo arrebentado. Por quê? Porque o diabo aproveitou o tempo que ele estava lá fora para que mesmo que um dia ele venha para a igreja, venha num estado, venha numa situação complicadíssima. Quantos moços que nesta volta que dão lá pelo mundo, o que acontece? Caso mal casados, aí ele já não é mais ignorante, ele sabe que casamento é só uma vez. Aí ele vai, casa lá, casa 2, 3 vezes, aí vem para Jesus, aí quer voltar para o Senhor. Mas e agora? Agora ele vem já casado e recasado, e ele não pode alegar que era ignorante, ele sabe exatamente o que ele estava fazendo. E agora? Fazer o quê?
Aí, para aceitá-lo como membro da igreja, se ele quiser ir para o céu, ele tem que deixar aquela mulher que está com ele. Ele se casou, Duma se divorciou, casou com outra e foi, e agora volta. E agora? Como é que fica essa situação? Satanás o tomou, Satanás o laçou lá naquele lugar. Então, Satanás procura destruir a humanidade, ele procura fazer com que as pessoas, mesmo que venham para o Senhor Jesus, já venham com uma marca indelével. Eu vejo, por exemplo, pessoas que se tatuam. Essa é uma outra ação maligna. Depois a pessoa vem, se converte, mas ele vem marcado, aquela marca na sua pele não sai mais, é muito difícil de sair. Uns lá escrevem Satã, outros fazem tanta coisa. E aí, vem para Jesus, mas vem aquela marca. A marca na pele ainda não vai impedi-lo de entrar no céu, mas e outras marcas que tornam cada vez mais difícil que ele tenha uma vida com Deus. Como eu falei, a pessoa que vem tem que pagar 5, 6 pensões. Imagine só, se viver hoje com a família, né, com 2, 3 filhos já é difícil. Imagina uma pessoa que tem que pagar 3, 4, 5 pensões. Olha que situação essa pessoa enfrenta. Tudo porque resolveu dar uma saidinha para ver como é que ela fora. E nessa saidinha, então, o diabo vai ceifando e vai impedindo que muitas vezes, ou pelo menos torna cada vez mais difícil que uma pessoa venha para Cristo e tenha uma vida sadia, uma vida de salvo na presença de Deus. Não que Deus não possa perdoar, claro que Deus perdoa, Deus está sempre pronto para perdoar, mas e as sequelas, e estas marcas, e estas cargas que a pessoa vem carregando, como ela vai fazer, como ela vai agir? E a palavra de Deus então aqui está falando a respeito então destes principais e potestades que agem sobre a humanidade, procurando prender as pessoas, procurando destruir as pessoas, destruir as famílias, destruir o cérebro, destruir a mente, destruir o sistema nervoso, destruir o próprio organismo. Quantas pessoas que, por exemplo, deram uma volta lá no mundo, caíram no alcoolismo, aí vem para o Senhor Jesus. Quando vem para o Senhor Jesus, o seu fígado já está destruído ou quase destruído pela cirrose. Aí ele vem, ele tem um grande potencial para fazer a obra de Deus, mas a cirrose o leva antes do tempo, antes do plano ideal de Deus para a sua vida. Se abate lá um câncer no pulmão, por quê? Porque fumou lá fora. E o seu tempo se abrevia, dá lá um câncer no fígado devido ao excesso de bebidas alcoólicas, e o seu tempo se abrevia antes do tempo, dá uma volta lá, vem com AIDS, e assim por diante, tanta coisa ruim que pode acontecer quando alguém está à mercê destas potestades, destes principados e potestades que agem sobre a humanidade. Mas aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito de algo que esses principados e potestades fazem para prender as pessoas. Diz-nos a palavra de Deus que quando as pessoas estão debaixo deste peso do pecado, que estão lá presos no pecado, estão mortos pelas suas transgressões. Como assim, pastor Humberto, mortos pelas suas transgressões? A palavra de Deus nos fala que quando estamos afastados de Deus, estamos como mortos. A Bíblia chama isso de estado de morte espiritual. Por quê? A pessoa está no estado de morte espiritual, porque não consegue se comunicar com Deus, não consegue ouvir Deus, não consegue falar com Deus, não consegue sentir as coisas de Deus, não consegue ter comunhão com Deus, tal como um morto não consegue falar, não consegue sentir, não consegue se comunicar, não consegue interagir. Assim, uma pessoa que está longe de Deus não consegue interagir com Deus. Então, a Bíblia chama esse estado de morte
em transgressões e pecados. E diz a palavra de Deus, então, que quando a pessoa está nesta situação, ela está debaixo do controle, do poder destes principados e potestades do mal. E diz-nos a palavra de Deus que existe o chefe, o líder destas milícias do mal, chamado Satanás, ou chamado dragão, a antiga serpente, vários nomes que a Bíblia Sagrada dá para o diabo. E este inimigo desta pessoa, então, está constantemente acusando-as diante de Deus. Deus é justo, Deus é justo, Deus é a justiça, Deus é essencialmente justo. E então Satanás sabe disso, o diabo sabe que Deus é justo. Então Satanás está acusando as pessoas diante de Deus, está mostrando, olha o que ele faz, olha o que ele deixa de fazer. O bem que ele devia fazer não faz. E o mal que ele não devia fazer, ele está fazendo. E lá está então o nosso inimigo nos acusando tanto de nossas omissões, aquilo que você deveria fazer, aquilo que Deus espera que você faça, aquilo que os céus esperam que você faça, e escute, aquilo que o diabo também sabe que um crente deve fazer. Você sabe muito bem que o ímpio, que o pecador sabe o que um crente tem que fazer. O diabo, ele é tal qual uma pessoa que não é crente. Uma pessoa que não é crente, quando vê um crente fazendo coisa que não é de crente fazer, essa pessoa é a primeira a dizer. Às vezes, antes que a consciência da própria pessoa o acuse, já tem alguém dizendo, olha, ele é crente, como está fazendo isto? Ele é crente, mas como é que ele está vestindo aquela roupa? Ele é crente, mas olha o negócio que ele faz. Ele é crente, mas olha a maneira de ele falar. Ele é crente, mas eu não vejo ele indo na igreja. Ele é crente, mas eu nunca vejo ele falando das coisas de Deus. Eu nem sabia que ele é crente. Isso aí não é crente nada. Faz um ano que eu converso com ele, ele nunca me falou de Deus. Ele nunca me falou de Jesus. E agora vai dizer que é crente? É assim ou não é? É assim. Agora imagine se o ímpio faz assim, imagine o diabo. Se o ímpio tem esse discernimento, irmãos, preste atenção. Se um pecador, se uma pessoa que não é crente tem esse discernimento de o que um crente deve fazer, do que Deus espera de um crente, do que Deus espera de alguém que queira ir morar no céu, o diabo já morou no céu. O diabo sabe exatamente o que tem que ser para ser um cidadão celestial. Agora, se o diabo sabe exatamente como é um cidadão celestial, ele foi expulso de lá. Ele sabe exatamente tudo que uma pessoa não pode ser, não pode fazer se quiser morar lá. E ele está acusando dia e noite, diz a palavra. Ele foi expulso. Imagine só, você já foi criança. Te lembra quando você era criança e a tua mãe dava uma coisa para o teu irmão e não dava para você? Se lembra o que você fazia? Você batia a pé, você chorava. Você dizia, mas a senhora deu para ele, não deu para mim. Como é que a senhora deu para ele? Vocês estão rindo, foi assim. Foi assim a vossa infância ou não foi? Ou eu estou mentindo? É assim. Agora imagine, meus irmãos, Satanás vai deixar isso acontecer. Eu fui expulso porque eu quis, meu Deus, conversar de igual para igual contigo. O diabo não roubou, o diabo não adulterou, o diabo não matou ninguém lá no céu, o diabo não fez, não fez lá uma confusão lá na área das finanças, não é? Ele não assaltou o cofre celestial, não. Ele
se rebelou contra a soberania de Deus. Ele não queria aceitar que a vontade de Deus fosse soberana, ele queria discutir o assunto. Ele quis fazer um partido de oposição lá no céu. Foi uma briga política, foi uma questão política. E ele foi expulso do céu. Agora você acha que ele está vendo alguém que faz tudo o que não se faz no céu? Uma pessoa que anda de forma errada, que não se veste como Deus quer que se vista, que não fala como Deus quer que fale, que não pensa como Deus quer que pense, que não anda, que não age, que deixa de fazer o que Deus quer que ele faça. Você acha que o diabo não diria nada? Você acha que esses principados e potestades que estão aí sobre o mundo, que estão vendo tudo o que está acontecendo, são milhões e milhões de demônios? A palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 5, verso 11, que são milhões de seres angelicais, e a Bíblia fala que 1/3 destes seres foram expulsos juntamente com o diabo. Se 1 milhão de milhão, 1 milhão de milhão é 1 trilhão. Então, se tem pelo menos 2 trilhões de anjos com Deus, há pelo menos 1 trilhão de demônios com Satanás. Agora veja a multidão de seres angelicais malignos que existe sobre a terra. Eles estão vendo, eles estão contemplando, eles estão acompanhando. Pare para o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo. Satanás não é onisciente. Se o diabo está nos acusando dia e noite diante de Deus, e o diabo não é onisciente, como é que ele pode nos acusar? Como é que ele pode acusar o irmão Eliezer, o irmão Berto, o irmão José Nunes? Como é que ele pode, se ele não é onisciente? Porque os seus demônios estão aí, as suas potestades, os seus principados, as suas hostes espirituais da maldade estão por aí. Eles te acompanharam durante o dia de hoje. Eles tentaram de todas as maneiras fazer com que você não viesse hoje aqui no culto. Eles querem te destruir, eles querem te matar, eles querem destruir a tua família, eles querem impedir que você faça parte da igreja, porque é por isto que Deus fez esta terra, para daqui tirar a sua igreja. E o diabo não quer isto. Ele quer fazer tudo para que você não faça parte da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Ele quer fazer tudo para que você não possa um dia entrar no céu. E ele então está agindo para isto. Ele está trabalhando para isto. Diz a Bíblia que dia e noite ele está trabalhando por isto. Ele não se importa em fazer hora extra. Ele não se importa em trabalhar 7 dias por semana. Nós queremos descansar, e Satanás então age de tal maneira, ele quer que nós não nos oponhamos a ele. E o que acontece então? Ele oferece tantas coisas para nós. Ele trabalha 7 dias por semana para nós, mas ele diz para mim e para você: ofereça 2 horas por semana para Deus. Ele está 7 dias por semana trabalhando contra você. Você vai 5, 6 dias por semana no seu serviço. Você vai 5, 6 dias por semana na sua escola. Você come 7 dias por semana. Você dorme 7 dias por semana. Mas quando chega para Deus, estes principados, olha a força disso. Estes principados e potestades dizem para você: não ora. Para que ir na igreja mais que uma vez por semana? Para que gastar tempo orando, se Deus sabe tudo que você quer, tudo que você pensa? Para que isto? É exatamente esta ação destes espíritos malignos. Veja, se existe pelo menos 1 trilhão de demônios, e existem aí 7 bilhões de pessoas na terra, imagine quantos demônios tem para cada pessoa. É algo terrível.
É algo terrível a ação do inimigo, a ação de Satanás é terrível, a influência dele sobre a terra é terrível. Por isso a palavra fala-nos a respeito da nossa luta, é contra principados, é contra potestades, são os comandantes, e depois a Bíblia diz, existem abaixo deles as hostes. Isto é real. Nós não estamos falando aqui de um conto de carochinha, nós estamos falando de uma realidade, e você sente essa realidade. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui sentem uma oposição terrível, sentem um peso, alguns de vocês sofrem uma angústia, alguns de vocês sofrem aquele ataque no seu coração, aquele ataque na sua mente. Parece que um peso tremendo o impede de fazer a obra de Deus. Você tem estado já aí 4, 5 dias com uma tristeza no seu coração que você não sabe discernir, você está se sentindo desanimado e você não sabe discernir isto. O que é isto? É esta ação maligna. Escute uma coisa, quando você anda aí pela rua, você ouve muitos sons, você ouve o som de música, você ouve o som de pessoas falando palavrões, falando coisas que não deve, que você não gostaria de escutar, mas você ouve. Por quê? Porque você tem um corpo físico, preste atenção aqui, você tem um corpo físico, e este corpo físico tem ouvidos, e estes ouvidos não têm tampões, você não pode selecionar aquilo que você gostaria de ouvir, e aquilo que você não gostaria, simplesmente você vai sofrer o influxo destas ondas sonoras que vão chegar em você. Agora, assim como você tem um corpo físico, você tem um corpo espiritual, que tem ouvidos espirituais, que tem sensores, tem sensibilidade espiritual. Veja, o teu corpo físico, você tem os sentidos, você sente o frio, você ouve o som, você vê coisas que não gostaria de ver, você vai ter então este impacto que a sensibilidade do corpo físico te dá. Agora, da mesma forma, irmão, como você tem um espírito, então este espírito, ele é atingido também por, vamos dizer assim, ondas espirituais, por sons espirituais, por sensações espirituais. Por isso que você sente e não sabe explicar o porquê aquilo. Por quê? Porque não é no teu corpo físico, não é alguma coisa que o teu cérebro entende racionalmente, é alguma coisa que o teu espírito está sentindo. São dardos inflamados do diabo contra a sua vida, que te trazem depressão, que te trazem histeria, que te trazem tristeza, que te trazem tentação, que te trazem medo, te trazem tantas sensações que você não consegue explicar, e estas potestades estão agindo, estas hostes estão agindo. Meus irmãos, no nosso livro A Arma Secreta de Deus, nós falamos a respeito deste assunto, e ali a gente faz o cálculo que existe aí por volta, quem sabe, de 200 demônios para cada habitante na face da terra. Veja, para cada morador na face da terra, há pelo menos 200 demônios nas hostes espirituais da maldade. Olha, eles têm tempo de sobra para agir contra a sua vida. A palavra de Deus nos fala, por exemplo, que há tantos demônios, que Satanás pode se dar ao luxo de destinar uma legião de demônios, por volta aí, uns dizem de 3 a 6 mil demônios, para perturbar e possuir uma pessoa, como foi o caso do gadareno. Agora, se ele pode mandar 6 mil para atacar um, meus irmãos, ele pode mandar 100, pode mandar 200, pode mandar 150, e você não entende o que está acontecendo, você não entende
entende racionalmente o que está acontecendo muitas vezes. E é esta ação maligna destas hostes espirituais da maldade que estão agindo nos lugares celestiais. É por esta razão que o apóstolo Paulo fala: vocês têm que estar revestidos de toda a armadura celestial. É por esta razão que Jesus disse, quando falou aos seus discípulos e lhe perguntaram: por que é que nós não podemos expulsar os demônios deste menino? E Jesus disse: é porque há castas destes espíritos malignos que só podem ser repreendidos com oração e com jejum. Não é só com jejum, é com oração e com jejum. Aí você pergunta: pastor, por que é que eu preciso ficar tempo orando? A resposta eu te dou é simples: pela mesma razão que você precisa ficar tempo comendo. Você, quando alimenta o teu corpo físico, você senta aí junto à mesa e você fica 15, 20, 30 minutos, 1 hora. Se é uma refeição um pouquinho mais requintada, se é aquele churrasquinho do fim de semana, você fica até 1h30 ali. Primeiro um aperitivozinho, né? Primeiro uma linguicinha frita. Ai, meu Deus do céu. Encerrei o jejum só com bergamota, agora falei aqui. Você fica ali, né, com aquela vontade, e você vai comendo pouquinho, depois assim, meu amorzinho, a sobremesa, né? Aí vem a sobremesa, e depois você diz assim para ela, né, não sei como é que chama ela: neguinha, me dá aí o cafezinho. Você aí ficou 2 horas para se alimentar, mas quando chega para se revestir do poder de Deus, revestir o teu corpo espiritual, você acha que 5 minutos é suficiente. É por isto que o inimigo te atinge, é por isso que ele te ataca, é por isso que ele está tocando lá na tua família, na tua saúde, é por isso que ele está tocando nas tuas finanças, é por isso que ele está tocando nos teus negócios. Mas esta noite o Espírito de Deus falou ao meu coração: é noite de vitória, é noite de nos revestirmos de uma nova unção, de uma graça nova, de uma glória de Deus na tua vida, que vai te dar forças para sentar-se à mesa do Senhor e se alimentar do manjar do céu. Aleluia! 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 A palavra de Deus também nos fala que estes espíritos malignos, eles usam de um escrito de dívida. Veja que coisa terrível. Quando você deve, você lá assina uma promissória. Você diz: devo a fulano de tal a quantia de tanto para pagar dia tanto. Quando você assina um cheque, você autoriza o banco a que saque da sua conta corrente, o dinheiro para aquela pessoa que apresentar o cheque. E a palavra de Deus nos fala aqui também que existe um escrito de dívida. Existe um escrito de dívida que era contra nós. Veja, quando você vai fazendo coisas que não deveria fazer, quando você deixa de fazer coisas que deveria fazer, diz a Bíblia Sagrada que existe alguém anotando. Tem muita gente para anotar. Se Satanás fosse sozinho, seria uma boa para nós, porque ele não é onisciente. Mas ele, com esta multidão de demônios, com esta multidão, é muito fácil para ele saber o que a gente fez ou deixou de fazer. Muito simples, muito fácil. Então diz a Bíblia que existe um escrito de dívida
contra os que pecam. Pecam por omissão, por deixar de fazer o que deveriam fazer. Ou pecam por comissão, por fazerem o que não deveriam fazer. E diz a palavra de Deus então, que há este escrito de dívida contra os que pecam. Mas a palavra de Deus nos fala de uma coisa gloriosa. E a Santa Ceia é o culto para nós nos lembrarmos dessa coisa gloriosa que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus nos fala que para nós que aceitamos a Cristo, para nós que nos arrependemos de nossos pecados, para nós que circuncidamos a nossa carne, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aqui diz a palavra, vocês estavam mortos nas vossas transgressões e na incircuncisão da vossa carne. Deixe explicar para você o que a Bíblia está falando aqui sobre incircuncisão da carne. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu ordenanças que eram como que uma sombra do que viria no Novo Testamento por meio da salvação em Jesus Cristo. E lá, com o povo de Israel, Deus então travou um acordo, uma aliança por meio da circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão era de todo menino que nascesse, para fazer parte do povo de Israel, para fazer parte da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele deveria sofrer a pequena cirurgia chamada circuncisão, que o prepúcio do órgão sexual do menino, né, aquela capinha que cobre ali a pontinha do órgão sexual, aquela capinha tinha que ser tirada, tinha que ser cortada e jogada fora. Alguém pode dizer, mas pastor, como é que Deus manda fazer uma maldade dessas? Isso não é maldade, não. Até hoje muitos médicos fazem essa cirurgia chamada fimose, e uma pessoa que sofre essa cirurgia, ele jamais vai ter câncer no órgão sexual. Já aquilo que Deus mandou fazer lá milhares de anos atrás, só trazia o benefício, trazia um pouco de dor para o nenê, claro que trazia, mas o benefício que traria em toda a sua vida, ele não teria doenças ali naquela parte do corpo. E segundo a literatura médica, até hoje não foi encontrado nenhuma pessoa que tivesse feito a circuncisão, que tivesse câncer naquela parte do corpo. Então veja, Deus fazia uma coisa, Deus firmou uma aliança com o povo de Israel, que para alguns poderia parecer má, mas Deus sabia exatamente o que estava fazendo. E agora a palavra de Deus está dizendo que vós estáveis mortos nas vossas transgressões e na incircuncisão da vossa carne. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que assim como o povo judeu, ele fez o pacto de eles extirpar aquela pelezinha, e aquilo traria um salvo-conduto, aquilo traria um passaporte para o resto da vida daquela criança, um sinal de que ele era membro do povo de Israel, e também uma garantia para a sua saúde. A palavra de Deus está dizendo que existe em nós uma natureza terrível, uma natureza humana chamada carne, e esta natureza chamada carne que nos faz errar, e por conseguinte é a carne a razão do domínio que as potestades e hostes do maligno podem ter sobre nós, porque se não fosse a nossa carne, se não fosse a nossa tendência ao pecado, nós não pecaríamos, e se não pecássemos, não teríamos o escrito de dívida que o Satanás, que os demônios têm contra a nossa vida, não teria razão para o diabo nos acusar diante de Deus. Então Deus está dizendo, vocês estavam mortos nas vossas transgressões e na causa da vossa transgressão, que é a incircuncisão da vossa carne. Agora Deus está nos chamando para fazer algo semelhante ao que o povo judeu fazia. Então o povo judeu, então, quando a criança nascia, quando a criança tinha apenas 8 dias de vida, 8 dias de vida, ele
ele então era circuncidado. E o que Deus está dizendo? Ele está dizendo, quando alguém vem para Deus, quando alguém quer fazer parte da igreja de Deus, não pode esperar muito não, porque se a pessoa custa muito a renunciar à sua carne, se torna um crente carnal, um crente cascudo, que depois não se converte nem com a orquestra tocando. Ah, meus irmãos, é tão difícil, coisa triste, crente encruado, que veio para a igreja, se acostumou com a igreja, se acostumou com a Bíblia, a palavra de Deus não faz mais efeito nele, ele ouve a palavra e critica o pregador, ele ouve a mensagem que aperta no calo dele, ele fica bravo. Por quê? Porque não se circuncidou, porque não cortou a carne. Mas quando aquele homem, aquela mulher vem para Jesus, ele vem para a igreja e ele diz: Senhor, eu reconheço que a minha carne não vale nada, eu reconheço que a minha natureza não vale nada, eu quero ser circuncidado na minha carne, eu quero extirpar este mal que há em mim. O apóstolo Paulo disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O desejo de colocar a carne embaixo de nossos pés. Não acaricia a tua carne, não acaricia a tua carne. Ah, pastor Humberto, mas eu já sou crente há tanto tempo. E continuar, meus irmãos, tem uma chance para você. A palavra de Deus diz que no tempo de Moisés, lá no deserto, eles também não se circuncidaram. E passaram 40 anos no deserto. E quando foram entrar na terra prometida, aí o Senhor disse para Josué: Josué, ninguém pode entrar na terra, porque está todo mundo incircunciso. Passaram 40 anos no deserto, 40 anos sem gozar dos benefícios da terra prometida. É exatamente essa a situação do crente, que não decide de uma vez: eu vou eliminar essa carne, eu vou crucificar essa carne, eu tenho nojo dessa carne. Mas o crente que muitas vezes fica nessa lenga-lenga, ele fica no deserto. E tem crente que está no deserto 5 anos, 10 anos, 20 anos, só andando, ó, rodando. Parece que ele vai e volta. Aí agora ele vence, vai e volta. Por quê? Porque ele quer ser crente, ele quer ir para o céu. Ele não gosta do Egito, ele acredita no Moisés, ele acredita na palavra, mas ele não toma a decisão de uma vez por todas de cortar a carne. Ele não toma a decisão de circuncidar-se, de dizer: eu não quero nada com esta carne, eu quero ter uma vida de consagração, eu quero ter uma vida de jejum, aleluia, eu quero deixar o mal, eu quero deixar o pecado. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Era para se circuncidar com 8 dias, mas naquele dia tinha gente se circuncidando com 40 anos. Gente de 20, 25, 30. Gente com 10 anos de idade. Todo mundo passou na faca, oh glória a Deus, na faca de pederneira. Tinha que ser faca de pedra, de pederneira. E sabe por que isso? Sabe por que lá no Antigo Testamento Deus disse: olha, faz facas de pederneira, não é faca de metal não, tem que ser faca de pedra. Sabe por quê? Porque Jesus é a rocha, Ele é a pedra angular. É Jesus que pode circuncidar a tua vida, é Jesus que pode circuncidar o teu coração, é Jesus que pode tirar esta escravidão da carne na sua vida. E hoje é noite de circuncisão. Hoje o Espírito de Deus quer circuncidar a tua vida por meio da faca poderosa que é Jesus Cristo, a pedra angular, a pederneira. Glória, aleluia, glória a Deus. Agora, meus irmãos, a palavra de Deus diz-nos que quando alguém que estava morto nas transgressões, quando alguém que estava lá na sua incircuncisão da carne,
tem esta experiência maravilhosa com Deus, diz a palavra de Deus que esta pessoa obtém por meio do Calvário, obtém por meio do sangue de Jesus, aqui apresentado neste cálice, obtém pelo poder do sacrifício de Jesus, aqui apresentado por este pão que vai ser quebrado, como foi moída a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço que a justiça de Deus exigia, pelo meu e pelo seu pecado. E diz a palavra de Deus que pelo poder e valor do sangue de Jesus, ele rasgou, aleluia. Olha esse papel aqui, olha o que Deus fez. Essa aqui era a dívida que ele tinha contra mim, que o diabo tinha contra mim. Essa aqui era a dívida que os demônios tinham contra mim. Mas quando eu me entreguei a Jesus Cristo, quando eu circuncidei o meu coração, diz a Bíblia que por meio do poder da cruz do Calvário, Jesus arranca, ele quebra o jugo do diabo, ele rasga. É isso que ele quer fazer com a tua vida hoje, é isso que ele quer fazer, é isso que o sangue de Jesus vai fazer. Vai rasgar o escrito de dívida. Chorabagadarabarabaragalai. Aleluia! Aleluia! Ele diz a palavra, ele despojou os principados do seu poder. Aqueles demônios que tentam me destruir, eles foram despojados. Sabe o que é despojado? Despojado é você ter um negócio, de repente alguém vem e te tira. Aleluia. Lá estava Satanás apresentando diante de Deus. Olha lá Humberto, ó, como é que Humberto quer ser pastor? Como é que Humberto quer ser isso, aquele outro? Aleluia, vem o Senhor Jesus e arranca das mãos do diabo. Toma cá, daqui. Aleluia. Ele foi circuncidado, ele se arrependeu, ele foi nascido de novo, ele não quer nada contigo. Despojou o diabo. Aleluia. Ramagabashandalabarabahaya. Despojou, arrancou, aleluia, rasgou o escrito de dívida, e diz a Bíblia Sagrada que pregou tudo lá no Calvário. Aleluia, glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Sabe por que Jesus pegou e cravou tudo lá no Calvário? Sabe por quê? Porque no prego, que todos esses caquinhos aqui estão cravados lá, está um prego lá no Calvário, lá no madeiro, está um prego prendendo tudo isso, e em cima desse prego tem um bilhete vermelho dizendo: está pago, está pago, está pago. Ramasharamagaya, Rimasharamahaya, Limashandaraya, aleluia, está pago. O preço que a justiça de Deus exigia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Shambai Gamandarashai Ramagarashaya. A Bíblia nos dá uma revelação tremenda aqui.
A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que quando chega Satanás para nos acusar diante de Deus, e a acusação e o escrito de dívida que era contra nós já foi cancelado, diz a Bíblia que o diabo é exposto ao desprezo. Eu não sei como é que é. Eu não sei se Deus se levanta e diz assim: vai para lá, seu vigarista. Quer cobrar uma dívida que já foi paga? Vai para lá, seu safado. Eu só sei que a Bíblia diz que eles são expostos ao desprezo pelo sacrifício da cruz do Calvário. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Você pode dar glória a Deus? Você quer agradecer a Jesus por isto? Quer agradecer a Jesus por isto? Eu vou pedir que a orquestra já comece a tocar. O Rabagamashandalahaya. Agora não para mais de tocar. O Ramagamashandalamagandarabarabaxalarabahaya. Arabarabashandalabarabarabaxalabahalabacarabahaia. É noite de circuncisão. É noite de dizer: Deus, eu renuncio a esta carne. Deus, eu quero ter uma decisão radical contigo. Aleluia. Aleluia. Uma decisão radical contigo. Eu quero te servir para o resto da minha vida. Quero me dedicar para ti, Senhor. Quero dedicar tempo para ti. Tempo de oração. Quero valorizar as oportunidades que o Senhor me dá. Rigai, Sherry, Lori, Harry, Bacanda, Royas. Rikai, Repaiver, Sherry, Glory, Harry, Karabai. Vamos ficar em pé neste momento. Quantos querem glorificar a Deus? Quantos querem realmente glorificar a Deus? Eu perguntei quantos realmente querem glorificar a Deus pelo valor do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esta pandemia fez mal para muitos na igreja. Eu arriscaria dizer que ela fez mal para quase todo mundo da igreja. É Satanás tentando atingir a humanidade para atrapalhar o projeto da igreja. Qual é o objetivo do diabo em tudo isso? É atrapalhar o projeto da igreja. É matar gente que nunca mais vai ter oportunidade para o céu. É afastar os crentes da igreja. Crentes que antes eram avivados, não faltavam cultos, se tornaram mornos, apáticos. Mas esta noite Deus está dizendo para ti: filho, filha, te levanta. Filho, filha, eu te capacito. Filho, filha, há poder no meu sangue. Tu vais participar do meu sangue agora. Tu vais participar do meu corpo agora. Aleluia. Fique na presença de Deus, adore a Deus. Pode passar, por favor, os irmãos para higienizarem as mãos para servir a Santa Ceia.
o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós.